Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem de pé enquanto nós fazemos a leitura na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a conclusão que o apóstolo Paulo tirou do capítulo 15. No final do capítulo, então, nos 8 versículos finais, ele faz umas suas considerações finais para encerrar o capítulo. E são essas considerações que nós vamos estar falando nesta noite, nós vamos estar lendo. Então, convido os irmãos para ler em 1 Coríntios 15, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 50 ao 58. No notebook fica mais fácil para mim, por causa da visão mesmo. Dificuldade para enxergar. E eu gostaria que os irmãos, então, acompanhassem aí. Eu vou ler, que talvez a minha versão seja diferente. Mas todas elas estão dizendo a mesma coisa. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele finaliza fazendo a sua aplicação pastoral para aquela igreja de Corinto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Agradeço a oportunidade, peço aos irmãos que podem se assentar, agradeço a oportunidade que o pastor Esli me concedeu. Agradeço a pastora Eliane, que está aqui confiando na pessoa do Espírito Santo, eu tenho certeza, para trazer através de nós essa palavra. E agradeço a toda a igreja, porque vai ter paciência de estar me ouvindo. Mas eu peço desde já que você não feche a sua Bíblia, deixe aí em 1 Coríntios. Nós vamos ter um pouquinho de audácia de tentar fazer... trazer uma mensagem expositiva, onde a gente vai estar analisando esses versículos que a gente leu. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma intenção. Ele tinha uma intenção quando ele escreveu tão sequencial esse assunto, quando ele abordou tão sequencial o assunto todo sobre a ressurreição no capítulo, e ele faz essa conclusão. Então, para quem esse apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta? Essa carta, então, ela foi escrita, foi a primeira carta, publicada, escrita aos Coríntios. E Coríntios era uma cidade que era um centro comercial muito rico, frequentada por pessoas de todos os lugares, de todas as partes do mundo habitado daquela época. E, então, por ser assim...
um centro comercial, ela se tornou promotora dos prazeres humanos. Uma promotora, uma cidade que promovia o bem-estar carnal, os prazeres para gostos internacionais. Era uma cidade imoral, corrupta, luxuosa e libertina. Tem muita semelhança com os nossos dias de hoje. O mundo globalizado tornou o mundo assim internacional, para prazeres internacionais. Tornou assim uma coisa que tão personalizado, para vários gostos. As pessoas hoje, com este mundo globalizado, ela consegue personalizar tudo. Para tudo ela consegue, então, satisfazer o seu prazer. Mas se por um lado, estava lembrando sobre o pastor Marcelo falando sobre a ótica, né, sobre o ângulo, sobre o óculos que você quer enxergar. Se por um lado aquela diversidade cultural tornava Corinto uma cidade imoral, injusta, impura, mal frequentada, por outro lado, tornava um solo fértil para a pregação do evangelho, porque ali todos necessitavam do evangelho. Além disso, a diversidade cultural mostrou ao apóstolo Paulo, se tem gente do mundo inteiro aqui, se eu pregar o evangelho para essas pessoas, elas vão voltar para suas cidades e levando o evangelho de Cristo. E eu fico observando, se nós começarmos a observar a oportunidade que Deus nos dá em cada detalhe, ao invés da gente observar só as coisas ruins daqueles detalhes. Então, Paulo foi o primeiro a pregar o evangelho ali em Corinto. Enquanto ele morava e trabalhava com Áquila e Priscila, iniciou o seu ministério ali na sinagoga, onde ele pregava o evangelho de Cristo, o Messias, Jesus, como cumprimento do Velho Testamento, como o Messias prometido. Mas o seu evangelho não foi muito aceito. Em Atos 18, nós podemos confirmar isso. Ali o seu evangelho não foi muito aceito, ele foi meio que expulso da sinagoga, mas ele vai para pregar para pequenos grupos do lado da sinagoga. E começa então cultos também nos lares, e começa a crescer ali um pequeno ministério, uma pequena igreja. E Paulo fica ali então, fundou a igreja de Corinto entre os anos 50 e 52. Durante a sua segunda viagem missionária, e isso também está registrado em Atos 18, do 1 ao 11. Então, ele ali ficou por 1 ano e meio ensinando aqueles irmãos, discipulando aqueles irmãos da igreja que ele havia fundado. Mas depois ele retorna a Antioquia e ele finaliza a sua segunda viagem missionária, que é relatada em Atos 18, 22. Mas depois, quando ele retorna e fica por 3 anos em Éfeso, que já vai ser relatado em Atos 19, começa a sua ausência a fazer falta ali na igreja de Corinto. Mas Paulo estava viajando também, evangelizando em outras áreas. E ele deixou obreiros ali para estar ensinando naquela igreja. Mas mesmo assim, fez muita falta, porque os falsos mestres começaram a infiltrar naquela igreja, com interesses próprios, interesses financeiros. Eles tinham uma arrogância com a sua eloquência, achavam que Paulo falava muito simples, porque Paulo trazia o evangelho como a graça revelada de Deus, de uma forma tão clara e tão simples, não preocupando com a sua eloquência, com a cultura grega. Se a gente for observar o tanto que eles dão valor nessa oratória. E eles começaram, então, zombava do próprio evangelho ao falar de Paulo. Mas esses líderes, eles se orgulhavam, desprezando do evangelho. Eles eram movidos pela ambição e acabaram dividindo a igreja. Que uns começaram a ficar, não, gente, mas eu sou mais de Paulo, sou mais Apolo. E outros disfarçando, não, sou de Cristo. Mas, na verdade, a igreja estava necessitando de muitos ensinamentos. Inclusive, escreveram cartas pedindo a Paulo que explicasse sobre o divórcio, sobre as comidas sacrificadas a ídolos, vários outros assuntos. E Paulo, então, responde
em uma carta, em uma epístola, e é a epístola de 1 Coríntios toda. E aí o capítulo 15, que é onde a gente lê os últimos versículos, é a finalização, onde Paulo também vem falar sobre a ressurreição dos corpos. Porque na cultura grega eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não admitiam que um corpo que já foi morto pode ressuscitar. Mas aí ficou aquela coisa meio estranha. Se eles não acreditam que quem morreu um dia pode ressuscitar, e agora eles, como cristãos, acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam que os crentes um dia pudessem ressuscitar. Como se Cristo fosse só uma coisa excepcional, separadamente, uma coisa isolada. Mas o apóstolo Paulo, durante o capítulo 15 todo, ele vem explicando que não. Ele, sim, realmente veio falando, não, se a gente começar a acreditar na imortalidade só da alma e não acreditar que o nosso corpo, que Cristo é o primeiro dos ressurretos, então é vã a nossa fé. Então o cristianismo não existe. O cristianismo, então, é falido. Então o apóstolo Paulo passa todo o capítulo 15 explicando sobre a ressurreição. E nós, então, temos poucos minutos para finalizar isto e garantir, irmãos, que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, porque a nossa vida não termina aqui. Não termina aqui. Graças a Deus por isso. Então, se nós percebemos que no capítulo 15, o apóstolo Paulo mostra que a compreensão da ressurreição do corpo e o corpo da ressurreição, nós vamos ver então que o apóstolo traz essa finalização mostrando, não só é possível ressuscitar, mas eu vou te mostrar uma verdade que Deus revelou a mim. Que o corpo da ressurreição também ele é diferente. E é isso que ele vem trazendo. Então, foi uma carta escrita para os coríntios. Ela era específica para resolver problemas daquela igreja, mas ela é mais atual do que nunca. Ela resolve os problemas das igrejas de todos os tempos. E ela está ecoando em nosso meio nesta noite. Porque Deus quer nos mostrar a certeza. Vamos parar de pensar pequeno. Vamos parar de pensar finito. Vamos parar de olhar para baixo. Vamos pensar grande. Vamos olhar para o alto. Vamos perceber o infinito. Vamos enxergar o eterno. Vamos enxergar o que Deus tem preparado por nós. Deus está preparando para nós coisa muito maior do que isso que a gente sonha e luta tanto. Então, nós estamos vivendo em um mundo globalizado. Se a gente for olhar direitinho pela internet, o mundo todo é um centro comercial. É um centro comercial. A gente pode comprar coisas do mundo todo e vender coisas para o mundo todo. Então, a depravação também já foi aceita como mentalidade aberta. Tem muitas coisas que aconteciam na igreja de Corinto que hoje está acontecendo nas nossas igrejas. Mas nós, como o apóstolo Paulo fez, nós temos que continuar, seguir pregando Cristo ressurreto e a vida eterna. Porque se nós, os crentes ao Senhor Jesus Cristo, nos prendermos nessas 4 paredes, então não estamos sendo cristãos. Porque o próprio Cristo ressurreto, razão do cristianismo existir, ele não ficou preso, parado, não acomodou. Ele saiu, ele anunciou o reino, ele pregou o reino, ele viveu o reino. E ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está comigo, ele está contigo, até nos momentos que você pensa que está só. Ele está contigo. E ele quer, e ele
quer ceiar conosco a cada dia. Ele bate no coração. Se você abrir, se eu abrir, Ele vai cear comigo todas as noites. A intimidade dEle será conosco todas as noites. É isso que Ele quer, mais relacionamento. Não só em 2020 com tanta dificuldade, mas também em 2021 e assim sucessivamente. Então, se a gente começar a analisar a nossa vida só aqui nessa terra, é muito pequeno. Nesse mesmo capítulo 15, no versículo 29, o apóstolo Paulo escreveu assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não estou aqui falando que nós temos que fazer voto de pobreza. Não estou fazendo alusão ao sofrimento como critério para ser salvo, porque o nosso Senhor já padeceu na cruz do Calvário por nós. Mas eu estou dizendo que nós temos sim que padecer por amor a Cristo, elevando os evangelhos do Senhor. Porque se o mundo, o pastor Marcelo já disse isso aqui numa pregação, se o mundo estiver nos amando tanto, estiver nos acariciando tanto, e se a gente não estiver importunando, alguma coisa está errada. Porque o mundo não vai nos amar se nós estivermos anunciando a verdade. Mas eles vão se sentir incomodados, vão ser impactados e vão receber a verdade. E a verdade libertará as vidas que estão presas no pecado. Muitos aqui, mesmo em nosso meio, mas muitos na terra estão frustrados porque esperam cumprimento de promessas terrenas. E não conhecem verdadeiramente as profundezas das promessas eternas. Tem muita gente finalizando 2020, olhando o projeto de vida que ele tinha pensado em 2019 e frustrado porque nem tudo se cumpriu. É porque você estava olhando com um tapa aqui na cara, mostrando só aquilo que você quer enxergar. Mas o Senhor enxerga muito além. Ele sabe o que é melhor para você e para a sua família. O Senhor conhece todas as coisas. A mente do Senhor vai além, muito além. Como diz Salmo 139, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso assentar, o nosso levantar. O Senhor sonda os nossos corações no mais íntimo. O seu desejo carnal, por mais secreto que seja, que não comente com ninguém, o Senhor tem sondado, mas Ele também não te discrimina, mas Ele também te ama e Ele te chama e Ele fala: vem, eu quero estar contigo. Eu estou batendo na porta e quero estar contigo, quero ceiar contigo, quero que você ceie comigo. Eu te amo demais, eu quero um relacionamento mais profundo. Te amo tanto que um dia eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Te amo tanto. Então, o capítulo 15 vem nos mostrando no versículo 50 a necessária transformação do nosso corpo. Como eu te disse, talvez a nossa mente nos prega cada peça quando a gente vê e está pensando coisas que não agradam a Deus. O nosso corpo, como o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu quero fazer quando eu vejo eu não estou fazendo. E o que eu não quero quando eu vejo já estou fazendo. Mas aquilo, este corpo desse jeito, ele tem que ter uma transformação, porque desse jeito, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas o Senhor sabe disso. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele, em seu infinito poder, Ele fará a coisa certa na hora certa. Nossa transformação será necessária, mas será eficaz. Os nossos corpos são tão frágeis, propensos a doenças, sujeitos à dor. Por enquanto, estou falando só o que o apóstolo Paulo diz à cidade lá. Nem estou trazendo para os nossos dias. Quando eu falo sujeito às doenças, já lembra do coronavírus, né? Mas eu estou aqui ainda tentando lembrar
só o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. Nossos corpos são frágeis, propensos às doenças, sujeitos à dor, à morte, ao pecado. Esse corpo sem a transformação não pode herdar, não pode ser admitido na seleção para o reino de Deus. Não pode. Tem uma seleção a ser feita. Nessa seleção, os eleitos terão os corpos transformados. Ainda que mortos, esses corpos serão ressuscitados, transformados. O que é perecível não pode herdar o eterno. Como um corpo tão finito, tão passageiro, tão perecível poderá herdar o reino de Deus? Não pode. O que Deus tem preparado para você, irmã Rosa, o que Deus tem preparado para você, irmã Delfina, é tão eterno, tão glorioso, tão grandioso, que este corpo não resiste. Este corpo não resiste. Tem que ser transformados. Eu fico pensando, a gente precisa ter o corpo reparado com remédios, precisa ser fortalecido com alimentos, precisa dormir após um dia de trabalho para ser recuperado. Nosso corpo deteriora, fenece. O nosso corpo precisa de tanta coisa, ele é tão frágil, tão efêmero, ele jamais resistiria à eternidade. E o apóstolo segue no versículo 51 e 52 para mostrar que a ressurreição do corpo, ela é necessária, mas ele também revela como será o corpo da ressurreição. E ele mostra que é um mistério revelado. No versículo 51 ele diz: eis que vos digo um mistério. Quando ele diz que está dizendo um mistério, ele está dizendo: olha, o Senhor me revelou, ainda não está escrito, mas eu vou falar para vocês agora. O que eu vou mostrar para vocês, o que vai acontecer com este corpo da ressurreição. O que acontecerá com aqueles que morreram em Cristo? E o apóstolo Paulo completa: eles sofrerão uma mudança instantânea. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então, se você perdeu um ente querido, né, irmã Eliane, falando aqui, mas ela sabe que ele dorme no Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro. A minha mãe também ressuscitará primeiro num corpo glorioso, incorruptível. O seu ente querido ressuscitará saudável, glorioso, incorruptível. Eles serão transformados, mas nem todos dormiremos. Às vezes alguns de nós aqui, às vezes eu, talvez alguns, nós podemos ir para a campa fria, nós podemos sim dormir no Senhor, mas nós também ressuscitaremos primeiro com um corpo incorruptível, glorioso. Mas aqueles que estiverem vivos, os seus corpos serão transformados. Tudo isso será num abrir e fechar de olhos. E o apóstolo Paulo responde a uma pergunta: quando isso vai acontecer? Porque a igreja de Corinto ficava ansiosa, mas gente, como? Quando? E aí o apóstolo Paulo, em suas palavras, e eu dizendo na minha, ele diz numa fração de segundo: ao soar a última trombeta, os crentes que morreram em Cristo, em todas as partes do mundo, ressuscitarão ao mesmo tempo em um corpo transformados. Aí eu fico lembrando, quando eu vou ao cemitério, tem umas sepulturas tão suntuosas, umas humildes e umas que é só um montinho de terra. Tem umas que não tem nem uma florzinha, mas não importa. Nenhuma dessas sepulturas prenderão aquelas pessoas que estão ali. As sepulturas não vão poder conter os seus moradores, os seus habitantes dali. Os mares devolverão os corpos das suas profundezas. Onde quer que estiveres, os corpos brotarão gloriosamente.
aquela semente que foi semeada ali em mortal, ressurgirão imortais. Ressurgirão incorruptíveis, gloriosos. Então não é caso da gente ficar chorando, frustrado, contrariado, olhando pela ótica da saudade, do luto e da tristeza, mas é a causa da gente ver que todos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados e juntos estaremos com Cristo. E eu vou muito mais além. A minha mente começa devagar aqui. E começa a viajar e lembrando quantos mártires foram mortos, apedrejados. Quantos foram queimados na fogueira. As cinzas terão que devolver os seus corpos, porque são santos do Senhor. E eles ressuscitarão com um corpo incorruptível, transformados. Quantos foram apedrejados, crucificados, tragados por leões? Quantos? Todos ressurgirão em seus novos corpos incorruptíveis e verão o Mestre Jesus, juntamente com os que estiverem vivos, que terão seus corpos transformados. Tudo isso que eu falei aqui em alguns minutos acontecerá no abrir e fechar de olhos, em fração de segundo. E o apóstolo Paulo segue ensinando a igreja de Corinto. E no versículos 53 e 54a, ele mostra que o corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o mortal se revestirá da imortalidade. Então, quando ele fala de revestir, é que será aproveitado aquele corpo, mas ele ganhará uma roupagem incorruptível. Então, o seu corpo é valioso, o seu corpo é precioso. É o mesmo corpo que ressuscitará, é o mesmo corpo que será transformado. O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. É precioso, não é lixo. O nosso ouvido não é lixo. A nossa boca não é lixo. Os nossos olhos não são lixos. Nós temos que valorizar uma dádiva tão preciosa, porque se o nosso corpo fosse tão descartável, o Senhor, na sua onipotência, Ele traria um corpo diferente, um outro corpo, mas Ele diz não, serão transformados e ressuscitarão transformados. O nosso corpo precisa ser mais valorizado. O nosso corpo tem que sair desse estereótipo humano. O nosso corpo tem que ser olhado por uma ótica divina, onde nós aprendamos, de fato, a dizer não e a dizer sim, pautados pela palavra do Senhor. Esse mesmo corpo se revestirá de incorruptibilidade. Vamos pensar nisso. No versículo 54, a parte B, o apóstolo Paulo continua e ele afirma que toda lágrima será enxugada. Então, olha o que ele diz. Então, quando? Então se cumprirá. E aí ele fala, o então, é para ele dizer, depois de tudo isso, se cumprirá. Nada, então, do que foi escrito na palavra de Deus lá no Velho Testamento foi escrito por acaso. Porque ele diz, se cumprirá o que foi escrito. Tudo fazia parte do grande plano de Deus. Deus nunca perdeu o controle. Então se cumprirá. E aquilo que um dia foi palavras proferidas nas Escrituras serão realidades. O que foi proferido então pelo profeta Isaías e pelo profeta Oséias, lá no Antigo Testamento terão seu cumprimento real e final aqui. Em Isaías 25:8 e em Oséias 13:14 estão os versículos que o apóstolo Paulo citou. E se o apóstolo Paulo citou
é porque ele queria dar prova do que ele estava falando era verdade, porque estava nas Escrituras. E se ele citou o Antigo Testamento, quem sou eu para banir o Antigo Testamento e dizer que agora é só a graça? Eu não posso dicotomizar, então, a palavra de Deus, porque o tempo todo foi só a graça. Todos foram salvos pela graça. Ninguém merecia, mas todos é pela graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Enfim, essas profecias, então, serão completas. Isaías 25, 8, ele diz: tragada a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor teu Deus as lágrimas de todos os rostos. E a Oséias 13, 14 diz: onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua destruição? Tem algumas versões que falam: ó inferno, a tua destruição. E aí, Covid, né? Onde está, ó vírus minúsculo, a sua força, o seu poder? Cadê a sua força? Cadê a sua letalidade? Mas isso não é agora. Isso é uma profecia que o apóstolo Paulo diz que se cumprirá depois da ressurreição. Porque quando nós estivermos com o corpo transformado, os que estiveram mortos em Cristo tiver ressuscitado, aí sim o Senhor Jesus venceu por completo a morte, o último inimigo. Porque aí sim a morte foi vencida. Agora sim podemos ser triunfalistas e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque hoje não. Hoje nós não podemos bater no peito e dizer isso. Isso é uma profecia que eu acredito que em breve se cumprirá. Mas hoje eu posso dizer que o Senhor nos afofa o leito, Ele nos assiste na nossa enfermidade, Ele nos livra da morte, nos livra da enfermidade. Ele tem poder, se Ele quiser, de tirar toda e qualquer enfermidade. Mas se Ele não quiser, Ele permitir, Ele garante o conforto e o consolo conosco cada minuto de nossas vidas. Então, a morte destruída pela vitória, afirmada em Isaías 28 e citado por apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 54. Isaías escreveu para um povo que sofria demais, que caía, derramava muitas lágrimas quando via o seu povo, seus parentes sendo levados ao cativeiro. E as profecias de Isaías, se os irmãos forem estudar, foram cumpridas naquela época. Mas elas foram cumpridas só parcialmente, porque o Senhor enxugou as lágrimas daquele povo em uma vitória que não foi cabal, que não foi final, que não foi eterna. Mas essa profecia, ela será cumprida eternamente e finalmente na volta do Senhor Jesus, quando Ele ressuscitar os que dormiram em Cristo. Então, o que Isaías profetizou de fato se cumprirá. Paulo cita as Escrituras e confirma a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele mostra que o plano da redenção está presente em toda a Escritura. Jesus estava presente na criação do mundo. Jesus é o centro de toda a Bíblia e não apenas do Novo Testamento. Se nós começarmos a lermos o Antigo Testamento e com atenção, nós vamos ver a graça do Senhor Jesus presente em toda a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vem mostrar isso quando ele cita o Antigo Testamento. Porque o apóstolo Paulo profetizou para a igreja de Corinto a mesma coisa que Isaías profetizou para o povo do seu tempo. E a profecia se cumprirá muito em breve, irmãos. O Senhor virá buscar-nos. Nos tempos, então, de Oséias e Isaías, essas lágrimas, haviam muitas lágrimas, muitas mortes. E o Oséias 13, 14, ele fala, ele dá o brado da vitória quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Os crentes, então,
ressuscitarão para a vida eterna. Eu sei que você deve ter pensado aí em algum parente seu, em alguma pessoa que você ama e que morreu. Sim, ressuscitará para a vida eterna. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão, o ferrão da morte é quem é o pecado. O salário do pecado é a morte. A profecia de Oséias se cumprirá de forma plena e final. Então, Paulo cita novamente as Escrituras para provar que ele não estava inventando nenhuma doutrina. A ressurreição já estava pregado lá no Antigo Testamento. E Paulo está falando, olha, não estou trazendo nada novo para vocês. Nós, os que dormirem em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. A morte será aniquilada. Todo dano que ela atormentou a humanidade, ela não mais terá força. Então, o aguilhão da morte, que é o pecado, que é o ferrão da morte, que a morte utiliza o pecado para nos ferir, porque ele nos fere sim. Engana quem pensa que não, mas ele nos fere fatalmente. O pecado é a causa da morte. E, em consequência, ele causa angústia, agonia, horrores, culpas e tantos outros sentimentos que acompanha a morte. A força do pecado é a lei. O apóstolo Paulo segue no versículo 56 e 57. Se vocês estiverem aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o apóstolo Paulo segue e diz: a força do pecado é a lei. E ele continua. O homem tem propensão, quando ele mostra isso, ele mostra que nós temos propensão interna para a rebelião, para a desobediência. Nós inclinamos para o oposto da lei, ainda que a intenção seja cumprir a lei. O sinal vermelho nos atrai. O proibido atrai os desejos humanos. Mas o pecado só exerce o controle do homem que não está em Cristo. Porque o homem que está em Cristo, ele sabe que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas o convêm. A lei revela, então, a força do pecado. Ela mostra que o homem em si mesmo não consegue ter controle do pecado. Ela vem e te mostra e te culpa. Olha aqui, você não deu conta, mais uma vez. Então, mas eu não posso falar mal da lei, porque a palavra de Deus nos diz que a lei é santa. E ela é boa, e ela é pura. Mas a lei é santa, mas ela não torna o homem santo. Ela é justa, mas ela não é capaz de justificar o homem. Ela é boa, mas ela não consegue tornar o homem bom. Ela é santa, pura e boa, a lei de Deus. Mas ela dá a sentença da morte pelo pecado. Ela mostra, você não conseguiu, você fracassou, você também errou nisso e você naquilo. Mas uma coisa, nós sabemos que os judeus sustentavam que o homem poderia ser salvo através da obediência à lei. Entretanto, agora o apóstolo Paulo vem e mostra que não. A lei, ela que dá ao pecado o seu poder de aterrorizar e culpar. Você que às vezes carrega culpa, porque a lei às vezes te joga, te esfrega na cara que você é um fraco e mais uma vez você fracassou. Mas agora, através do Senhor Jesus Cristo, que venceu o pecado e venceu a morte, Ele te dá liberdade, Ele te dá direito à vida eterna. Aí eu fico pensando, quantas vezes nós aprendemos que Isaac ali, quando Abraão ia imolar Isaac, que Isaac era Cristo. E depois nós começamos a ler mais profundamente, nós vamos ver, não, Isaac éramos nós. Éramos nós que estávamos caminhando para ser mortos. Éramos nós que não conseguimos vencer a lei. Éramos nós que estávamos condenados a ser imolados. Mas o Senhor providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor providenciou o Cordeiro e agora Isaac foi livre da morte. Isaac foi livre da morte. Eu sou Isaac, você é Isaac.
A igreja é Isaac, que foi livre da morte, porque o Cordeiro morreu no seu lugar. Então, a morte, nós não podemos banalizá-la. Falar, não, mas já morreu quase 200 mil, isso aí é só seleção natural, né? Eu sou bióloga, né? Tem muito dessas coisas. É uma seleção natural, os menos adaptados aos vírus vão morrer mesmo. E aí os mais fortes serão selecionados. Então, temos dois extremos, né? Temos que pessoas que colocam toda a honra, poder e glória ao vírus, e aqueles também que banalizam o vírus como se as mortes, as vidas não importassem. Mas uma coisa eu te digo, a morte não é só um fenômeno natural. Só um fenômeno natural é para os biólogos que não são cristãos. Só um fenômeno natural é para os cientistas não cristãos. Mas a morte é consequência do pecado. E a morte de Cristo foi a solução para resolver essa questão de uma vez por todas. Só uma morte resolveu e eliminou todas as mortes. Agora eu não preciso morrer a morte eterna, mas agora você não precisa mais ter esta morte eterna. O nosso Senhor morreu e venceu a morte e venceu o pecado. Só o Senhor Jesus pode remover a causa de todos esses horrores. E qual é o jeito que a gente tira todos esses horrores, esses pensamentos malignos? É o Senhor vencendo o pecado por nós. E o apóstolo Paulo, no capítulo, então, 57, ele continua. Ele está quase finalizando o capítulo. E ele tinha sido muito duro para provar que a ressurreição é verdadeira, é real e é capaz. E agora ele mostra. Parecia que era uma coisa tão difícil, os coríntios olhando para ele com aquele olho arregalado, né? Mas era através de carta, né? Do Pai vem a vitória por meio do Filho. E ele mostra isso no verso 57. Cristo destruiu o pecado, Cristo cumpriu a lei, carregou a maldição sobre si, aplacou a ira de Deus e conquistou a vida e começou a fazer os cristãos. O próprio Cristo começou a semear cristãos nessa terra. E isso nos possibilitou o apóstolo Paulo ter evangelizado então aquela cidade tão depravada. Quantas vezes hoje nós podemos olhar e falar, não, aquele jovem que saiu daqui da igreja é porque ele não presta mesmo. Ele não queria coisa muito boa, nada. Vamos deixar para lá. Não vamos, não. Não vamos, não. Porque foi evangelizando Corinto que o evangelho chegou a nós. Nós amamos a cada um dos nossos membros. E dói em mim, se doer em algum membro tiver machucado. Se algum membro tiver ferido, vamos olhar com um olhar mais atento em cada membro que estiver mais próximo de nós. Vamos tentar sarar a ferida ao invés de jogar gasolina no fogo. Vamos tentar limpar as feridas, levar bálsamos. Vamos tentar abraçar mais, chorar juntos. Vamos parar de hipocrisias de quantas vezes eu mesma já falei, meu Deus, que saudade de voltar na igreja quando puder abraçar todo mundo. E quantas vezes nós deixamos de abraçar pessoa que nós já estamos colados no nosso convívio. Nós temos que deixar de ser hipócritas e começar a buscar as almas. Corinto era tão depravada, irmãos, que foi criado um verbo naquela época chamado corintizar. Corintizar significava ser devasso, ser depravado demais, fazer qualquer coisa em depravação. Houve, nos anos 90, também o verbo casusar, né? Quando Cazuza estava no auge, tinha o verbo casusar, que era mais ou menos por aí, igual Corintos. Então, lá, corintizar era isso. Mas tem uma coisa, foi evangelizando Coríntios, foi acreditando no potencial. Acreditando no potencial. Nós temos que parar de olhar para os outros achando que é lixo.
Nós temos que parar de olhar para a pessoa achando que é um vagabundo, que é um caído, que é um perdido. Nós temos que olhar e enxergar a alma daquela pessoa como sedenta, como futuro pregador da palavra de Deus, como uma futura pessoa que vai levar a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus netos. Nós temos que começar a amar mais e falar menos. A morte e o pecado e a lei foram vencidos com a morte e ressurreição de Cristo. Ao ressuscitar, Jesus teve uma vitória sobre a morte. Assim, em Cristo, e somente em Cristo, o cristão pode experimentar a vida eterna. Somente em Cristo. Então, não podemos bater no peito. Nós temos que lembrar que é somente em Cristo. E o apóstolo Paulo finaliza com a sua aplicação pessoal no versículo 58, quando ele fala: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Quando ele diz, mantenham-se inabaláveis, trabalhem duro para o Senhor, ou seja, a vida eterna terá. Você será recompensado. A vida não acaba aqui. Mas ele já tinha falado tão duramente, ele vai falar, portanto, meus amados irmãos, ele está falando, eu estou falando para vocês, é com amor, a respeito da ressurreição. Sejam firmes e inabaláveis, sejam sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Eu sei que a ressurreição é um fato, nós teremos um corpo glorioso, mas então não basta estar envolvido com a obra de Deus diligente aqui dentro da igreja, não basta eu ir para a cozinha e fazer comida, sejamos diligentes trazendo almas, sejamos diligentes não esperando esperando o outro que faça a visita. Que se a gente vê o erro que está na igreja, mas eu começar a ver um erro e outro, que seja eu o início da mudança daquilo que eu gostaria de ver na minha igreja, porque igreja somos nós. Isso aqui é só um prédio. E bem construído, mas é só um prédio. Igreja somos nós. Nós temos que lembrar que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que promover o evangelho do Senhor, promover o reino de Deus. E isso inclui estar sarando as feridas dos irmãos, está trazendo os irmãos, está trazendo pessoas que ainda não aceitaram Jesus para ouvir a palavra e está levando a palavra para as pessoas também nos lares. Vamos fazer novos propósitos em 2021. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda está em tempo. A seara está madura, está próximo da colheita, mas ainda dá tempo. Eu ajudo a ganhar os seus familiares e você ajuda eu a ganhar os meus. Que nós possamos estar unidos às nossas forças. O que o cristão faz na obra do Senhor não é vão. O apóstolo Paulo ainda mostra que isso não passará despercebido. Apesar das dificuldades apresentadas naquele contexto, irmãos para anunciar o evangelho muitas das vezes eram mortos. Mas aí o apóstolo Paulo falou, Deus enxugará de vossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Haverá ressurreição para a vida eterna. E o seu trabalho terá recompensa. Então eu também quero finalizar aqui dizendo, irmãos, haverá recompensa para o seu trabalho. E o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. A mesma aplicação que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Corinto, eu quero desejar aqui e trazer para os irmãos. Eu quero reafirmar que todo zelo, toda veemência que nós trabalharmos, nós seremos recompensados. E a nossa recompensa é eterna. Não pensamos nós em fazer barganhas com coisas vis e passageiras. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar disponível e ser instrumento nas mãos do Senhor. A esperança da ressurreição, a esperança da glória futura deve estimular para que nós possamos fazer grandes esforços, não para o nosso mérito, não para a nossa glória. Eu estava observando, eu até comentei com o Silvio Júnior, eu fiquei com vergonha
quando eu vi os candidatos, principalmente a prefeito, indo de sol a sol, de casa em casa, até nas zonas rurais, andando, de casa em casa, em plena pandemia, eu fiquei com vergonha. Se eles esforçam tanto para uma vitória tão passageira, para uma vitória tão pequena diante da eternidade, para ser prefeito numa cidade tão pequena como Goianápolis, eles caminharam tanto de casa em casa e nós não fizemos isso. Nós não conseguimos cobrir, e olha que nós somos muito. Nós não fomos em todas as casas de Goianápolis. Nós não fizemos isso e nós teremos uma vitória completa. Nós teremos uma vitória final. Nós reinaremos com Cristo, não seremos apenas prefeitos, mas nós estamos só mergulhados na nossa mesmice, só no nosso núcleo e dizendo, isso está ruim, e a gente não muda. Em 2020, então, nós vivenciamos tanta coisa, tanta crise, tanta coisas em várias esferas, principalmente causada pela Covid-19. Centenas de enterros até mesmo em valas, quase 200 mil mortes. Mas isso não são apenas números. Quando eu falo 200 mil, não podemos ficar minimizando isso com números. 200 mil famílias chorando seus entes queridos. 200 mil famílias perderam pessoas, bebês, que eles cresceram, embalaram e cresceram e agora morreram por causa de um minúsculo vírus. Mas também nós podemos olhar, será que eu tinha pregado o evangelho para algumas dessas almas que se foram, para algumas dessas vidas que partiram? Será que nós tínhamos pregado? Não são apenas números, são vidas e são almas. Mais do que nunca, nós temos provas dolorosas de que nós somos efêmeros, nosso corpo não vale nada, ele precisa ser transformado, porque um vírus invisível fez tanto estrago na terra, mas uma coisa eu tenho certeza, aquele que acalma a tempestade, aquele que acalma o mar, aquele que tem todo o poder, ele não teria poder de barrar um vírus? Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle de todo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se o pastor ou algum líder te procurar para algum cargo, alguma coisa para você estar ajudando em prol do reino do Senhor, e não para engrandecer o líder ou engrandecer o seu pastor, mas é para o crescimento do reino, que você pegue com zelo e faça com esmero. A esperança da ressurreição mudou drasticamente a vida do apóstolo Paulo, e ela tem que mudar a nossa vida, sim. Paulo viveu toda a sua vida em prol dessa ressurreição. Nós temos, então, nessa crise, a oportunidade de anunciar que nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Que a morte veio, mas o nosso Deus ressuscita dos mortos. Nós podemos, então, finalizar esta palavra anunciando esta boa nova, irmãos, que nós somos mais do que vitoriosos, porque onde está a Covid, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a sepultura, o teu aguilhão? As sepulturas não vão dar conta, não vão segurar os nossos mortos. Então vamos trabalhar em prol do reino do Senhor. A ressurreição é a esperança bendita que move todos nós a aguardar o nosso Redentor que vive e reina para sempre. Que nós acheguemos mais uns aos outros, amemos mais a cada dia uns aos outros e nos acheguemos principalmente com uma intimidade grandiosa com o nosso Senhor, e que a graça de Deus nos ajude a estar sempre em santificação e em trabalho em prol do reino de Deus, aguardando firmemente ao soar da última trombeta, porque o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o quarto homem da fornalha de fogo, está comigo e está contigo a cada dia. Agradeço a oportunidade.